Norte Entrevista, Valentina Alas detalha a motivação para criar o método de exercícios faciais, que promete rejuvenescimento em apenas 6 semanas. Motivação para criar o método. Em 2015, eu descobri uma disfunção na minha tireoide que causou uma exoftalmia no meu olho esquerdo. E o meu caso era cirúrgico, mas eu gostaria de eliminar todas as possibilidades antes de fazer algo mais definitivo, né. Então, a recomendação era que eu tirasse a minha tireoide e operasse o meu olho, mas eu queria tentar uma forma natural. E nessa minha busca por algo natural, eu conheci os exercícios faciais. Hoje eu entendo que foi uma intervenção divina, porque não foi ninguém que me falou: "Faça os exercícios faciais que isso vai te trazer algum tipo de resultado". Foi um sentimento mesmo. E eu comecei a praticar os exercícios faciais e o meu olho começou a regredir, ele começou a voltar ao normal, em 2 semanas de práticas, né. E, nesse momento, eu estava numa transição da minha vida, eu estava morando na Bolívia, eu tinha me mudado de país, e eu estava buscando uma nova profissão. E nesse momento, apareceu a formação de professores de Face Yoga. Então, eu acredito muito na sincronicidade das coisas, né, e essa formação apareceu justamente no momento que eu estava buscando e estava alinhada com algo que estava fazendo bem para mim. Eu nunca tinha ouvido falar de exercício facial, nem nunca tinha imaginado que a gente poderia exercitar a musculatura do rosto. Para mim foi algo muito disruptivo e foi muito libertador ao mesmo tempo, porque eu me reconectei com o meu rosto de um lugar completamente diferente. Eu estava com uma visão minha no espelho, né, quando eu me olhava no espelho eu não me reconhecia, a minha autoestima estava muito baixa. Então quando eu comecei a praticar os exercícios faciais, eu me reconectei comigo, e eu vi a possibilidade de levar essa reconexão para outras mulheres, através dessa prática. E ao longo dos últimos 6 anos, que essa semana faz 6 anos que eu ensino os exercícios faciais, eu vejo a diferença que isso pode trazer na vida das mulheres no geral. Nós temos uma cobrança muito grande, né, de estarmos sempre jovens, sempre bonitas, e essa cobrança ela vem de fora, e a gente tenta se adequar a esses padrões, a gente tenta se sentir mais bonita, né, a gente tenta entrar nesse padrão para se sentir mais bonita, para se sentir mais amada, para se sentir mais aceita. Então eu fui percebendo ao longo desse tempo que, além dos exercícios faciais, eu poderia incorporar práticas de meditação, de reconexão. Foi através dessa junção de diversos conhecimentos que apareceu, né, que eu criei o método Glow, foi algo muito intuitivo, né, veio dessa base dos exercícios faciais, mas eu entendi que uma coisa é o exercício praticado de uma forma mais engessada, uma forma muito direta, outra coisa é criar um ritual, onde você pode tirar um tempo para você, no geral as mulheres, principalmente as mulheres mães, eh, cuidam de tudo e de todos e se deixam para depois. Então, o convite do método Glow é justamente que essas mulheres tenham essa reconexão consigo mesmas, que possam tirar um tempo para si mesmas, justamente para encontrar quem é essa mulher de novo. Muitas vezes a gente se desconecta, a gente nem sabe quem a gente é mais, a gente se olha no espelho de uma forma automática, então o convite é realmente se enxergar na vulnerabilidade e também enxergar os nossos pontos fortes, porque é muito comum que a gente se olhe no espelho e só fique olhando as coisas que tem que melhorar. "Ai, essa ruga, essa flacidez, nossa, como eu tô envelhecida, como eu tô com cara de cansada", a gente enxerga isso e esquece de valorizar o que tem de bonito. Então o convite do método Glow é justamente de virar esse olhar para um lugar mais acolhedor e mais amoroso. Inspiração no yoga.
Eu já era praticante de ioga, tinha um trabalho de conexão com o meu corpo, e quando eu descobri Face Yoga, eu vi que era um caminho muito natural, porque a gente conecta o rosto com o corpo. Muitas vezes, né, nós separamos essas 2 coisas como se fossem estruturas diferentes, e não, tá tudo conectado, o rosto tem a mesma estrutura, as mesmas estruturas do nosso corpo. Tem músculos, tem tendões, tem ligamentos, então foi muito natural entender que eu poderia trabalhar também a área do meu rosto. Eu venho de uma área da área de hotelaria, na verdade, não tem nada a ver com a área de estética, de beleza, apesar de eu sempre ter sido muito vaidosa. Minha mãe me chamava de Madame Creminho. Então eu tinha um creme para cada área do corpo, mas eu não tinha essa consciência dos cuidados com o rosto. Mesmo porque quando eu comecei a praticar, eu tinha 32 anos. Então, nessa prática, eu fui descobrindo os cuidados com a pele do meu rosto. Eu gostava dos cremes, mas eu usava o mesmo creme do meu corpo, eu usava no rosto. E aí eu fui entendendo melhor, né, como ter esse cuidado, esse skincare básico para a pele do rosto, e fui desenvolvendo também através dessas formações na área de Face Yoga. A capacitação. A primeira formação que eu fiz durou 4 meses. Era uma formação online com uma professora japonesa que mora nos Estados Unidos. Essa formação ela traz os exercícios para todas as áreas do rosto, né? A gente separa exercícios para a testa, exercícios para os olhos, exercícios para as bochechas. Então, a gente vai trabalhando essas linhas de expressão, essas rugas nessas áreas, né? Então, do pescoço para cima, nós conseguimos trabalhar toda a musculatura e trazer um benefício físico, né? Que a gente está trabalhando a musculatura, ativa a circulação, traz mais nutrientes para a nossa pele, tonifica a musculatura, a pele fica mais viva, mais brilhante e tem uma diminuição dessas rugas. Então, eu fui percebendo a mudança no meu rosto, né? Durante essa formação, a gente é incentivado a ensinar as práticas para pessoas próximas, né? Eu, durante 8 meses eu trabalhei de graça, basicamente, né? Eu dava aulas para as pessoas próximas. Eu lembro exatamente no dia 13 de março de 2018, eu dei a minha primeira aula. E foi, inclusive, nessa casa, com amigas da minha mãe, foram 13 alunas. Eu falo que o número 13 ele me dá sorte. Foram 13 alunas que eu acompanhei ao longo de 6 meses. Então, eu fui entendendo, eram alunas de diversas idades, eu fui entendendo o que funcionava para uma, o que funcionava para outra, isso com o respaldo, né, dessa formação. E a prática, ela traz essa experiência, né? Como os exercícios faciais, eles não têm contraindicação, se você pode movimentar o seu rosto, você pode praticar, não tem risco, não tem risco, né? Então, a gente vai aprendendo com a prática mesmo. Ao longo de todo esse tempo, eu fui desenvolvendo não só a habilidade através dos exercícios e fui entendendo a musculatura do rosto e desenvolvendo novos exercícios além dos que eu aprendi, né? Que a gente entende a origem a origem e inserção dos músculos, a gente entende como eles se movimentam para ter o determinado resultado que a gente está buscando. Contraindicações. As práticas, elas vão movimentar a musculatura do rosto como um todo e do pescoço. Então, se a pessoa pode se expressar, ela pode praticar os exercícios. Existem pessoas que têm alguma restrição de movimento no rosto, por exemplo, pessoas que tiveram paralisia facial, elas precisam de uma orientação de um profissional específico, né, de um profissional especialista em paralisia, vai fazer um acompanhamento
com um fisioterapeuta, com um médico. Eu sempre falo que se a pessoa tem alguma restrição de movimento, ela tem uma disfunção de ATM aguda, ela precisa de um acompanhamento de um ortopedista funcional dos maxilares. Eu faço uma comparação que os exercícios faciais, eles são uma prática, né? Assim como o exercício do corpo, você tem um acompanhamento de um educador físico, mas se você tem alguma restrição de movimento do seu corpo, você vai fazer um acompanhamento com um fisioterapeuta ou com um médico, tá? Então, os exercícios, eles são uma prática. Se você pode ativar a circulação, você pode praticar. No caso, se a pessoa tem trombose, eu vou recomendar que ela converse com o médico dela, se ela pode fazer a prática. Porque o médico, ele é a pessoa que tem uma visão ampla do caso dessa pessoa, né? Mas toda pessoa pode se movimentar, pode fazer a mímica, toda pessoa pode fazer a mímica facial, né? Se essa pessoa pode fazer a mímica facial, ela pode praticar. A dinâmica do curso. O meu trabalho começou online já, porque eu não morava no Brasil, minhas alunas eram brasileiras, né? E principalmente durante a pandemia, no começo de 2020, muitas pessoas viram a possibilidade do online como muitas pessoas viram o online como uma possibilidade de se cuidar. Então, esse trabalho, ele amplificou bastante durante a pandemia. As minhas aulas, elas são online, né? Eu comecei dando aulas individualmente, mas logo depois não era possível atender todo mundo, sabe? Então, eu gravei os cursos, porque essas pessoas que faziam acompanhamento no começo, elas já sabiam a movimentação daqueles exercícios, né? Já sabiam fazer o movimento dos músculos, então elas faziam acompanhamento pelo vídeo, porque aí ela faz no horário dela, ela consegue fazer de qualquer lugar. Hoje a gente tem alunas em 24 países, então o online, ele possibilita isso. Hoje as aulas são gravadas e a pessoa consegue fazer no horário dela, acompanhando os exercícios. E aí a gente faz no comecinho, né, exercícios básicos para ela ir ganhando a consciência dos movimentos do rosto, e ao final do curso ela já tem os movimentos mais avançados. Então ela vai ganhando essa consciência, vai ganhando fortalecimento dessa musculatura, e depois ela fica autônoma na hora de praticar, né? Ela já ganha esse conhecimento e leva para o resto da vida. Resultados dos alunos. Num primeiro momento, as práticas, elas trazem um bem-estar físico, né? Existe uma liberação de endorfina, de serotonina, então a pessoa se sente bem ao praticar. Né? Existe um relaxamento da musculatura. Então, na primeira, segunda semana, a pessoa já percebe uma mudança na fisionomia mesmo. A pele já vai ficando mais viva, já percebe a pele mais firme. Então, essa pessoa, ela se sente mais animada para continuar praticando, né? O método Glow, ele dura 6 semanas, e nessas 6 semanas, ela vai ter uma mudança no contorno do rosto, ela vai ter uma mudança nos olhos, os olhos ficam mais abertos, né? Tonificação das pálpebras, diminuição de pezinhos de galinha, diminuição de bolsas e olheiras, diminuição de linhas na testa e linhas entre as sobrancelhas. As bochechas ficam mais preenchidas, mais tonificadas, diminuindo o bigode chinês, né? Essas linhas também, aqui que a gente chama dos códigos de barras, que ficam aqui no bigodinho. Essas linhas que a gente chama da marionete, que desce no cantinho da boca por conta da flacidez, né? Tudo isso a gente consegue trazer mais preenchimento e dar um lift mesmo natural. O contorno do rosto mais delineado, diminuição de papada, diminuição da flacidez no pescoço. Então, esses são os resultados físicos visíveis, né? E, para além dos resultados visíveis, existe essa
reconexão da mulher com a sua própria beleza, dela se olhar no espelho e se acolher de uma forma diferente, dela se olhar no espelho e se amar de verdade. Então eu vejo inúmeros relatos de alunas que resgataram o casamento ou que trocaram de emprego porque perceberam que elas têm muito mais valor do que no emprego que elas estavam. Então elas vão aumentando a autoestima e com esse aumento da autoestima elas deixam de aceitar algumas coisas que elas estavam aceitando naquele momento. Elas enxergam o próprio valor e vão se colocando de uma forma diferente no mundo, sabe? Então, muitas delas param de fumar, começam a se alimentar melhor, começam a exercitar o corpo também, melhoram as relações em casa, as relações no trabalho. Então, são resultados decorrentes desse autocuidado. Eu costumo falar que o autocuidado, a nossa autoestima, ela é um relacionamento mesmo. Que se a gente não olha para isso, se a gente não dedica um pouquinho de tempo todo dia, vai ficando um relacionamento meio capenga, assim. Então, quando você vai dedicando esse tempo um pouquinho por dia, essa relação ela vai ficando mais forte. E por ela ficar mais forte, você se coloca no mundo de uma outra forma, porque você entende a sua força, entende o seu valor. Então, são muitos resultados. As mulheres elas chegam primeiro porque elas querem diminuir uma ruga específica. Ah, eu estou envelhecida. Muitas delas falam: Nossa, Valentina, eu estou acabada. Né? Eu recebo muito isso. Eu estou acabada, me ajuda. Minha cara está derretendo. E elas chegam com essa queixa e a hora que elas percebem o poder do autocuidado, obviamente elas veem o resultado físico no rosto, né? Mas elas também se sentem mais acolhidas e passam a enxergar o processo de envelhecimento de uma forma mais amorosa também, de uma forma mais acolhedora, porque o envelhecimento ele vai acontecer. A questão é o como. A gente pode envelhecer com saúde, pode envelhecer com beleza, ou doente. Então, são escolhas, né? A questão é dedicar um pouquinho por dia. Não é uma vez na semana, não é uma vez por mês, é um pouquinho todos os dias. Dedicação precisa ser diária. A prática em si dos exercícios é muito rápida. Você consegue trabalhar toda a musculatura do rosto em 5 minutos. Uma vez que você já sabe os movimentos, já domina os movimentos, você consegue fazer muito rápido. Agora, dentro do método Glow, as aulas elas duram em torno de 15 minutos. Por quê? Porque a gente faz uma preparação, ela se conecta com ela, é o ritual de beleza dela. Então, a gente vai fazer uma massagem, a gente vai respirar, vai cuidar da postura, e aí vai fazendo todos os movimentos. Então, o convite é para que ela tenha um ritual. Eu sei que nem todos os dias elas vão conseguir fazer isso. Muitas conseguem porque se organizaram para isso, né? Eu acho que tudo é uma questão de prioridades. Mas uma vez que a gente entende a importância desse autocuidado, separar 15 minutos para praticar por dia é muito simples, né? Então, muitas delas, eu já sei os movimentos, acaba fazendo a prática sem o ritual, né? Sem ritualizar, e ela consegue fazer em 5 minutos. Mas o meu convite realmente é trazer esse ritual para que ela possa se reconectar mesmo com a beleza única dela. Uma alternativa aos procedimentos estéticos. A ideia da prática dos exercícios faciais é justamente trazer mais saúde, mais beleza para a pele. Muitas pessoas não se identificam, né, com procedimentos estéticos mais invasivos, buscam um resultado mais natural e buscam a saúde também. Então, é uma alternativa para as pessoas que não querem fazer botox, não querem fazer preenchimento ou alguma cirurgia, ou pessoas que estão em dúvida, né? Muita gente não tem tanta informação. O que eu falo é que os exercícios, eles sempre vão trazer benefícios, né? A prática dos exercícios, ela traz
Ela traz essa naturalidade e vai trabalhar a musculatura, vai trabalhar a camada de sustentação, né? A nossa pele, a camada de gordura, elas têm como base a nossa musculatura. Então, independente se a pessoa quiser fazer os procedimentos ou não, ela vai estar trabalhando algo que esses procedimentos não vão tocar, né? Então, se ela quiser fazer os procedimentos, ela pode fazer, ela vai fazer em cima de uma pele mais saudável, né, de uma musculatura tonificada, mas é uma alternativa para quem não quer fazer. Eu nunca fiz botox, nunca fiz nenhum procedimento, mesmo porque eu comecei a praticar muito cedo e eu já vinha de uma linha natural, né, tanto que eu não quis fazer a cirurgia da tireoide, eu queria esgotar todas as possibilidades antes de fazer algo definitivo. Sou meio medrosa para essas coisas também, então, para mim, foi uma alternativa mesmo, e eu vi que é uma alternativa que traz muitos resultados, e eu vejo muitas alunas que faziam esses procedimentos e não estavam satisfeitas com os resultados, ou que simplesmente não queriam mais, mas acabavam ficando ali porque não viam que tinha outra possibilidade. Então, o meu trabalho é justamente mostrar para essas mulheres que existe uma possibilidade, que é uma possibilidade saudável e natural, né? Então, o rosto da pessoa fica muito natural. É o rosto dela, ela não vai não se reconhecer no espelho, né? Eu vejo muitos relatos de mulheres que chegam até mim falando: ai, Valentina, eu não gostei desse procedimento porque tirou a naturalidade do meu rosto. E não estou falando que todos fazem isso, tá? É mais uma questão de são pessoas que chegam até mim buscando algo natural. Então, eu falo sempre que a gente pode caminhar juntos, né? A ideia é que caminhem juntos. Hoje eu não vejo muito, não existe muito conhecimento relacionado aos exercícios faciais, não é muito difundido dentro desse universo estético. Então, o meu trabalho, né, e de outras profissionais dessa área, é justamente levar mais informações para que a gente possa fazer um trabalho de uma forma mais integrada, de uma forma mais completa. Exercícios aleatórios nas redes sociais. Fazer um exercício vai trazer algum resultado? Pode trazer. Mas é importante a pessoa fazer uma prática completa, uma prática estruturada, ela saber ter um começo, meio e fim, porque não é só fazer o exercício, tem o relaxamento depois, sabe? Para cada exercício de tonificação, tem um exercício de relaxamento. É a mesma coisa que eu falar, eu quero tonificar meu bumbum. Aí eu vou no YouTube, coloco um vídeo lá, é um exercício. Aí você fica fazendo aquele exercício todos os dias para sempre. Vai ter algum resultado? Pode ter, mas não vai ter um resultado se você tiver um acompanhamento, se você tiver uma rotina, uma prática estruturada, entende? Então, a pessoa pode até fazer o movimento da forma correta, mas se ela não fizer da forma correta, o número de repetições, ter o descanso, tem uma estrutura por trás. Fazer um exercício de forma isolada, a pessoa pode até treinar ali, mas não vai trazer o resultado que ela está buscando. A gente quer muito essa dica, e qual é o melhor exercício para o bigode chinês? Não tem um único exercício, são 30 exercícios diferentes, sabe? Então, e não são 30 exercícios que você vai fazer todo dia, todos eles. Existe uma forma estruturada de praticar, então a gente tem que tomar cuidado com isso. A mesma coisa de alimentação, eu não vou ver uma dica de alimentação, ela exclusiva, eu vou falar, sei lá, chia faz bem, e aí vou comer chia, só chia, sabe? Eh, no meu trabalho, eu gosto de trazer muito essa consciência, esse raciocínio por trás, para que a gente não faça as coisas de forma automática, né? De você realmente entender o porquê daquilo e fazer de uma forma estruturada. Então, pegar uma dica isolada não vai trazer o resultado. Se ela fizer um exercício, fizer uma massagem, fizer um relaxamento ali no rosto dela, vai ter um benefício? Com certeza, ela já está se cuidando, é um primeiro passo, mas são vários passos.
Então, ela tem acesso a um passo, o importante é que ela tenha acesso ao passo aos passos completos. Efeito lifting em 6 semanas. A ideia dos exercícios faciais é que os resultados eles sejam sutis. Você vê um lift no rosto, mas é um lift tão natural que as pessoas olham e falam: "Nossa, você está diferente". Elas não conseguem identificar o que é. Porque você continua sendo você, né, é o seu rosto, é a sua fisionomia. Só vê que a pele está mais viva, está mais brilhante. E o legal é a gente colocar uma foto, né, no antes e no depois, porque no rosto, diferente do nosso corpo, não tem como medir essa diferença. No corpo você vê na roupa se está mais larga, mais apertada, tem a fita métrica, tem uma balança. Já no nosso rosto, não. Então, a gente precisa de uma foto de antes e depois. E nessa foto de antes e depois, a gente vê uma diferença muito legal em 6 semanas. O método ele dura 6 semanas justamente porque esse é o tempo para você já começar a ter resultados bem significativos, tá. Tem muitas alunas que adiaram cirurgias ou que desistiram de cirurgias mais definitivas, porque viram resultados em 6 semanas que, já satisfizeram o que elas estavam buscando, né. Então, você tem um resultado em 6 semanas, mas a ideia é que você continue praticando. Assim como exercício físico, todo autocuidado é uma coisa para sempre, né. Eu não vou comer um dia, uma vez na semana, por exemplo. Eu não vou dormir uma vez na semana. Então, exercício físico também precisa de uma constância, assim como os exercícios faciais. Então ela tem esse primeiro resultado, né, em 2, 3 semanas ela já percebe a essa diferença na qualidade da pele. Na quarta semana ela já vê os contornos mais delineados, na sexta semana já tem uma mudança significativa. E a partir daí ela continua praticando. Eu pratico já há mais de 6 anos, né. Então, eu continuo vendo os resultados. Obviamente, eu vou envelhecer, né, só que eu vou envelhecer com mais saúde, com um rosto mais saudável, com uma pele mais saudável, uma musculatura mais tonificada, e com isso eu retardo o processo de envelhecimento. E obviamente tem muitas pessoas que me perguntam: "Ai Valentina, mas eu já tenho 60, 70, 80 anos, vai funcionar para mim?" Um rosto de 60 anos não vai ficar como um rosto de 30. Mas vai ficar um rosto de 60 anos bonito e saudável. A gente não tem muita referência do que é uma pele bonita, uma pele saudável, porque nós mulheres somos muito incentivadas a usar maquiagem. E a maquiagem acaba cobrindo a beleza e o brilho da pele, né. E nada contra a maquiagem, só estou trazendo que a gente não tem essa referência. O que que eu percebo dessas mulheres, mesmo mulheres, que já têm alguns sinais de envelhecimento na pele, elas veem que a pele está tão bonita, está tão saudável, que elas não querem mais usar maquiagem, ou elas usam muito menos, porque elas ficam orgulhosas da qualidade, da beleza que fica essa pele natural. Acesse o portal norte.com.br e confira a matéria completa.